Seja bem-vindo ao canal Crente Rico, meu nome é Thiago e eu quero te ensinar como investir em fundos imobiliários do zero. Talvez você viu algum vídeo, leu algum artigo sobre algum fundo imobiliário e pensou, será que esse fundo ele é para mim? Eu já pensei assim também, já investi dessa forma porque o fundo era famoso, porque pagava muito dividendo e já tive muito prejuízo com isso. Lembram do HCTR? Investi nesse fundo porque era moda na época, perdi dinheiro com ele e neste vídeo eu vou te ensinar 5 passos para você investir em fundos imobiliários com segurança, sem preocupação e com tranquilidade e nunca mais errar na hora de escolher um bom fundo imobiliário. Vamos para a vinheta. Vamos aqui para a tela do meu computador e nós vamos entender a diferenciação de um fundo para o outro. Nós temos aqui o HCRI11, que é um fundo hospitalar, de hospital, né? E ele tem um patrimônio líquido, ou seja, o seu imóvel vale 65 milhões e 200 mil reais. Nós temos um fundo de galpão logístico e ele também é híbrido, porque além do galpão logístico, ele tem aqui também renda urbana, alguns imóveis que são alugados para mercado. Nós temos o XPML11, que é um fundo de shopping center, e o MXRF11, que é um fundo imobiliário de dívidas de CRIs, que é chamado CRIs, tá? São dívidas imobiliárias e é um fundo grande no mercado, né? Nós temos aqui o GARI com 1,4 bilhão de patrimônio, XPML11 de 6,6 bilhões e o MXRF11 de 4 bilhões de reais. Então, um dos principais fatores que eu uso na minha carteira para investir num fundo imobiliário é que ele tem que ter um patrimônio maior do que 1 bilhão de reais. Então, o GARI, o XPML e o MXRF11 passa nesse critério. Nesse ponto, o HCRI11 fica de fora. Outra coisa que eu olho é o preço sobre o valor patrimonial. Então, se está descontado e é um bom fundo, o que é esse valor patrimonial? É quando um produto, vamos supor, um shopping, ele custa 1 milhão de reais e ele é vendido por 900 mil. Então, ele está descontado. Se ele vale 1 milhão, está por 900 mil, temos um desconto. E aqui acontece da mesma forma. O HCRI está com 0,75. Ou seja, tem 25% de desconto neste fundo imobiliário. Os outros têm um pouquinho menos, mas também estão descontados, como o GARI 11, com 93% do seu valor patrimonial. Nós temos aqui também o XPML 11 com 88% do seu valor patrimonial, ou seja, um desconto de 12%. E o MXRF 11 é o que está mais próximo do seu valor de mercado, né? Com 98% do seu valor, só 2% de desconto. Temos que ter uma atenção, quando tem um desconto excessivo também, como esse HCRI 11 está muito descontado, 25%, e é um fundo que não tem um patrimônio muito grande. Eu vou te explicar por que ele está descontado. É porque ele também só tem um imóvel, né? E um imóvel só é complicado, porque é um outro critério que eu uso. Se o fundo está descontado, ele tem um valor patrimonial acima de 1 bilhão, ele está com um desconto bom e ele tem vários imóveis, é um fundo bom para se ter na carteira. Mas esse HCR11, se o fundo está muito descontado, como o HCR11 tem 0,75% do seu valor, é porque ele só tem um imóvel, os outros têm diversos imóveis. Se você pegar o XPML11, que é um fundo de shopping, ele tem 23 shoppings no seu portfólio. Então, e a maioria são shoppings de qualidade, alguns AAA, né? Que a qualidade é muito bom, como o Shopping Cidade Jardins, aqui em São Paulo, o Shopping Internacional, o Shopping de Campinas, o Shopping Jardim, o Tietê, o Shopping D. Então, são muitos imóveis, são muitas propriedades num fundo imobiliário. Então, é bem diversificado, o risco fica menor. E é um ponto que eu olho bastante dentro dos fundos imobiliários. Esse HCRI aqui tem só um fundo, então fica difícil
se o inquilino não paga, o risco é muito grande, porque é só um inquilino pagando. Então, se ele dá algum problema, você perde todos os seus dividendos nesse fundo. Agora, os outros não. Se ele tem diversos inquilinos, diversos imóveis, se um dá problema, não afeta tanto o fundo. O GARI é a mesma coisa, tem 27 imóveis. O MXRF11, apesar de ser um fundo de dívidas imobiliárias, né, de CRIs, ele tem diversos CRIs no seu portfólio também, minimizando o seu risco aí de calote, tá? Então é um dos pontos que eu olho quando eu vou analisar um fundo imobiliário. Uma das coisas para a gente se atentar também é a liquidez do fundo. Igual o HCRI 11 tem somente 39 mil de liquidez diária. Ou seja, se você tivesse uma posição muito grande nesse fundo, mais de 100 mil reais, dificilmente você ia conseguir sair dele tão rápido, porque a negociação é baixa, o volume é baixo. Então tem alguns fundos que você nem consegue sair, você compra e você casa com ele, nunca mais você consegue se desfazer na sua vida. Então eu só compro ou só invisto em fundos imobiliários que têm negociação acima de 1 milhão por dia. Então os outros que nós temos aqui, o XPML 11, o MXRF 11 e o GARI, todos atendem esse quesito. E mais um ponto que nós devemos olhar é o dividend yield. Por quê? Porque é o valor que nós vamos receber. E isso é bom, porque nós investimos para ter uma renda passiva. E fundos que pagam bons dividendos são excelentes, principalmente se eles têm uma diversidade de imóveis, tem mais de 1 milhão de liquidez por dia, tem um valor patrimonial acima de 1 bilhão. Então são pré-requisitos para fundos muito bons. É lógico que tem muito mais análise a ser feita, mas essas aqui já são essenciais para você escolher bons fundos. Então o dividend yield do HCRI 11 é muito bom. Mesmo tendo um inquilino só, ele é muito bom. Só que o risco dele é maior por só ter um inquilino. Se der algum problema, você não tem mais dividendo. Só que nós temos aqui o GARI, que tem diversos imóveis, tem 12,30% de dividend yield ao ano. Ou seja, se você investe R$100, R$12,30 retorna para você todos os anos. O XPML 11 tem 10,74% de dividend yield e o MXRF 11 excelente, 12,62%. E um ponto que eu falei para vocês são os imóveis. Se tem diversos imóveis, é um fundo bom, deve ser escolhido. O XPML 11 tem 23 imóveis, o GARI tem 27, o MXRF 11 tem diversos dívidas imobiliárias, mas são diversificadas. E isso é um ponto positivo para quem compra fundos imobiliários. Tá? E outra coisa, vou dar um bônus aqui para vocês. Não escolham fundos imobiliários com menos de 2 anos de vida. Tem que ser fundos com mais de 2 anos para você ter um relatório, uma constância de como esse fundo está performando no mercado. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou de como investir em fundos imobiliários do zero, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e se você tem sugestão sobre algum outro tipo de investimento, escreva aí nos comentários que estaremos fazendo um próximo vídeo e até uma próxima vez.